Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 11 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 25 minutos, no Brasil, 17 e 25 da tarde. Gente, a BTC tá desenhando um corpo real comprador muito interessante. Vocês vejam que a protuberância ascendente desse corpo real comprador, em que pese o longo pavio superior, segue demonstrando que o ímpeto comprador está totalmente vigente. Basicamente, boa parte do corpo real se encontra acima da upper do canal de Keltner aqui no diário. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue agressivamente apontada para cima. Os Cavaleiros do Apocalipse ficaram um pouco oriçados depois que a BTC fez a máxima em 48.969 e recuou. Chegou a fazer a mínima, deixa eu olhar aqui no intraday, chegou a fazer a mínima há poucos minutos atrás em 45.606. Mas depois de um amplo movimento impulsivo, é natural que a BTC desenhe uma figura triangularizada que vai provavelmente explodir para cima. No 6 horas essa movimentação está muito clara, inclusive a gente já está rompendo aqui a LTB que está aprisionando a BTC nessa sequência de topos descendentes que já foi rompida de forma ascendente. No renco não tem nem o que falar. A gente desenhou dois boxes compradores para cima, um para baixo, ou seja, se continuar nessa toada, dois para cima, um para baixo, dois para cima, um para baixo, parece aquela escadinha que a BTC desenhou quando no final de 2020, lá por outubro, começo de novembro de 2020, o PayPal começou a aceitar a compra de criptoativos, BTC e ETH. A BTC começou aquela escadinha, né? Foi rompendo, avançou de 20 mil, foi rompendo e acabou alcançando 64 mil, depois corrigiu, foi exatamente aqui, ó. Quando o PayPal, outubro de 2020, foi exatamente aqui, ó. Vamos botar aqui, é porque no gráfico de Renko é um gráfico atemporal, deixa eu botar aqui no gráfico mensal. Foi exatamente aqui, ó, outubro de 2020. A BTC rompeu 20 mil e foi rompendo. O PayPal começou a aceitar a compra de BTC e ETH em outubro de 2020. Aí bateu os 64, que até então era a nova máxima de todos os tempos, corrigiu e depois buscou 69. Ou seja, a BTC está desenhando uma movimentação muito parecida. No 6 horas a gente já rompeu a acumulação, no 4 horas a gente também já rompeu. Agora, na minha leitura, é questão de tempo para a BTC explodir em direção a 52, 53 mil dólares. No mensal, é possível que ela bata algo acima de 55, podendo até namorar 60 mil dólares. Na seara fática, Kate Wood, CEO da ARK Invest, que também lançou um ETF de BTC no mercado à vista, emite um alerta dizendo que é forte a probabilidade da BTC disparar para 1,5 milhão de dólares. Gente, para isso, se a gente olhar aqui em perspectiva a nossa grade de expansão logarítmica exponencial, vamos tentar entender o que a Kate Wood da ARK Invest está falando. Para isso, essa pernada da BTC, ó, 1,5 milhão de dólares, a BTC teria que estressar esse patamar aqui, ó, 1,5 milhão de dólares. Esse patamar. Então, para isso, essa pernada aqui, ó, teria que ficar muito aberta para a BTC bater, a não ser que ela dê uma agulhada forte para cima da upper, o que só isso só seria possível na minha leitura a partir de 2026, acima de 1 milhão de dólares. Até 31 de dezembro de 2025, na minha leitura, o máximo que a BTC pode bater é algo em torno de 600, 700, talvez até 800 mil dólares. Para cima disso, só a partir de 2026, que seria possível, na minha leitura. Mas cada um tem que fazer a própria análise. A BTC, às vezes, logo nos primeiros ciclos, ela deu umas agulhadas para cima da upper. Em 2017, 2018, ela ficou levemente acima da upper, mas foi por poucos minutos. No ciclo de 2013, 2014, ela também deu uma agulhadinha para cima da upper. Pode ser que a gente agulhe para cima da upper. Vamos supor que a BTC começasse uma pernada impulsiva agora, sem parar, começasse a subir. Se ela agulhasse para cima da upper, a upper aqui, ó, em agosto de 2024, meados desse ano, tá ali em 514 mil. Para ela agulhar para 1,5 milhão, seria uma agulhada muito violenta.
não seria possível. Por isso que eu acho que isso só seria factível a partir de 2026. Mas enfim, cada um tem que fazer a própria análise. E a Cathie Wood emitiu esse alerta. O volume de negociação dos ETFs de BTC no mercado à vista explodiu. Bateu 1,6 bi nos primeiros minutos e segue com um volume muito intenso. Eu cheguei a lançar aqui na minha plataforma TradingView o código da ARK Invest, que é ARKB, e o código da VanEck, que é HOLD. Depois eu vou lançar também os códigos do ETF da BlackRock e da Fidelity. Vou deixar tudo aqui. O volume está muito expressivo, mas como é estreia dos ativos, né, tem que ver como vai se comportar no segundo, no terceiro dia. E um alto comissário do board da SEC lamenta décadas de rejeição do ETF de BTC no mercado à vista. O comissário destacou que o primeiro pedido de um ETF de BTC no mercado à vista foi apresentado à autarquia federal norte-americana há mais de uma década, enfatizando a natureza desconcertante e até embaraçosa de repetidas negativas. Na verdade, gente, a SEC só aceitou um ETF de BTC no mercado à vista em cumprimento a uma ordem judicial. Discricionariamente, eu acho que dentro do espectro discricionário da própria SEC, eu acho que dificilmente eles aceitariam, até porque alguns senadores veem a BTC como uma ameaça à soberania norte-americana, que detém basicamente um monopólio de impressão de riqueza no mundo, já que eles podem emitir títulos da dívida em dólar, que equivale a dólar basicamente, né? E podem imprimir dinheiro à torto e à direito. Ou seja, alguns membros do Senado norte-americano ainda enxergam no Bitcoin, na BTC, um viés assim de ameaça à soberania norte-americana. Então, por isso que eu acho que dificilmente, se não fosse em cumprimento a uma ordem judicial, a SEC discricionariamente, dificilmente eles aceitariam um ETF de BTC no mercado à vista. Eles só aceitaram essa série de pedidos porque um juiz determinou a emissão do ETF da Grayscale, na verdade a conversão da Grayscale Bitcoin Trust, uma empresa de propósito específico, determinou a conversão das ações da Grayscale Trust em ETF de BTC no mercado à vista. E para não violar um primado constitucional da livre concorrência, eles acabaram aceitando toda a série de pedidos formuladas pelos players de Wall Street. Mas enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, a inflação nos Estados Unidos dispara. O índice de preços ao consumidor avançou 3,4%, sinalizando que o Fed pode postergar um movimento de redução da taxa básica de juros. O mercado estava precificando para o segundo trimestre desse ano o início do declínio da taxa básica de juros, mas isso pode eventualmente ficar postergado diante da pressão inflacionária. E o déficit norte-americano alcançou inacreditáveis 1,7 trilhão de dólares em 2023. Só em dezembro o déficit bateu 129 bi. É um recorde é um recorde absoluto e deixa o Tesouro norte-americano numa bananosa. Eles vão ter que emitir títulos da dívida num ritmo completamente translocado para poder fazer frente aos gastos completamente bizarros da máquina de guerra norte-americana. E a Microsoft ultrapassou o market cap da Apple por alguns segundos. Por breves momentos, a Microsoft ficou valendo mais do que a Apple. Depois a Apple retomou o status de empresa mais valiosa do planeta, mas esse status está seriamente ameaçado. A Apple vem de uma sequência de quedas brutal na cotação das suas ações e a Microsoft vem surfando a onda da inteligência artificial. Gente, aqui no Diário, vocês vão me desculpar, principalmente os Cavaleiros do Apocalipse, a BTC, diante desse ímpeto comprador, só vai parar no patamar de 52, 53 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Amanhã eu vou fazer uma análise específica do market cap das altcoins
que tá em vias de explodir para $1 trilhão. A gente fez um pullbackzinho aqui na primeira upper, mas só vai parar na upper subsequente, que vai levar para o centro nervoso dessa congestão, que foi à beira do abismo, e agora a gente está devolvendo uma pernada impulsiva que vai levar o market cap das altcoins para $1 trilhão. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.